Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. É com imensa satisfação que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré promove na noite de hoje, 13 de novembro de 2015, mais uma cerimônia de outorga da Medalha do Mérito Legislativo Maneco Dionísio. Em sua 10ª edição, honraria essa destinada a personalidades que se destacaram e ainda se destacam no cotidiano avarense. A Medalha do Mérito Legislativo Maneco Dionísio foi instituída por força do Decreto Legislativo de número 144/2003 e é conferida ao cidadão que presta serviços ao município de maneira direta ou indireta, cooperando para elevar, engrandecer ou projetar a cidade em qualquer setor de atividade. A honraria foi criada como forma de homenagear o ilustre homem público, Manuel Marcelino de Souza Franco, pioneiro em Avaré como educador, jornalista, pesquisador, memorialista e artífice da instalação do município, né, e também da Câmara de Vereadores. Dando sequência, então, a esta cerimônia, chamamos para que tome o assento principal da mesa diretora o excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, vereador Denilson Rocha Ziroldo. Uma salva de palmas. Também convidamos para que adentre ao plenário e tome assento à mesa principal o vice-presidente dessa Casa de Leis, vereador Roberto Araújo. Chamamos para que também tome assento o vereador e primeiro secretário Francisco Barreto de Monte Neto. E convidamos também para que ocupe o seu lugar, como integrante da mesa diretora, o vereador e segundo secretário Edson Flávio Teodoro da Silva. Passamos aos demais vereadores. Chamamos com satisfação o vereador Antônio Leite de Oliveira, o Laides Baiano. Benedito Braz Ferreira, o Ditinho da Farmácia. Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre. Não precisa pegar mais uma cadeira. Ou ali do lado. Vereador Carlos Alberto Statti. Vereador Eduardo Davi Cortes. Vereador Ernesto Ferreira de Albuquerque. Vereador Júlio César Teodoro, o Tucão. Vereador Marcelo José Ortega. E vereadora Rosângela Paulucci Paixão Pereira. Também gostaríamos de chamar para adentrar ao plenário e tomar uma cadeira aqui, representando o chefe do executivo da Estância Turística de Avaré, Aparecido Fernandes Júnior, o Gato, que está como prefeito em exercício. E agora chamaremos as razões máximas dessa noite, né, as personalidades a serem homenageadas. Andréia Cordeiro de Lima. Benedito da Silva, o Bugrinho.
Senhor Carlos Domingos Alonso. Senhor César Alves da Silva. Senhora Denise Aparecida de Souza. Senhora Isabel da Silva Camargo. Senhor Isnar Capesse de Noronha. Senhor João Batista Lofiego. Senhor José Marcos Guazelli Filho. Senhor Luiz Eduardo Cardoso Batista. Senhor Rubens Prata. Senhor Valdemir de Jesus Gomes. E senhor Willans da Graça Lima. Bem, uma vez composto então esse rol de personalidades a serem homenageadas, passamos agora a palavra ao excelentíssimo presidente, Dr. Denilson, para que faça a sua saudação inicial a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 13 de novembro de 2015, às 20h07, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, agradecendo a todos aqui presentes. Convido o vice-presidente Roberto Araújo para ler um trecho da Bíblia e, na continuidade, a execução do hino nacional. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém.
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vive. De amor e esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, imagem do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, antes de darmos início à entrega das honrarias, gostaríamos de informar umas presenças no plenário do senhor Paulo Henrique Ciccone, secretário municipal de Obras e Habitação, senhor João José Dalcin, secretário de Planejamento e Transportes, senhor Orlando Gambini Filho, presidente da Associação dos Funcionários da Polícia Civil de Avaré, senhor Adel Aurani, representando hoje a loja maçônica Nazaré, senhor José Carlos Messias, representando a loja maçônica Estrela de Avaré. Também temos o Luiz Eduardo Rezende, ele é monitor, hoje coordenando aqui a Academia de Kung Fu. Também a Agatha Kimberly, policial militar, ela é professora da Academia de Defesa Pessoal Militar também, obrigado pela presença. O senhor Antônio Carlos Inocente, também empresário, e os demais, todos, muito obrigado pela presença. Senhor presidente, temos uma correspondência enviada pela Prefeitura, através da Secretaria de Turismo. Vimos por meio deste comunicar que, devido a compromissos assumidos anteriormente, não poderia estar presente a sessão solene na qual será entregue a medalha do mérito legislativo Maneco Dionísio, nesta data de hoje. Assina o senhor Fernando Alonso, secretário municipal de Turismo. Nós teremos hoje a participação do cronista e historiador Gesiel Júnior, antes de passarmos à entrega da medalha, para que todos conheçam o significado, a importância do Maneco Dionísio na cidade de Avaré, né? Para que todos realmente entendam o porquê da
honraria recebida hoje. Gostaria de chamar o Gisiel, por favor, que adentre ao plenário. Ele vai fazer uma explanação sobre Maneco Dionísio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos e amigas presentes, senhores contemplados, senhoras contempladas, eu agradeço à presidência da casa pelo convite e vim compartilhar com vocês. Preparamos algumas imagens para uma viagem no tempo, a fim de que nós conheçamos quem foi Manuel Marcelino de Souza Franco. Quando dizemos esse nome, nós não nos lembramos diretamente dessa figura. E falar de Maneco Dionísio é falar da história de Avaré, porque a história de ambos, Avaré e Maneco, se confundem. Apenas para dizer que Avaré só chama Avaré numa provocação ao Maneco Dionísio. A gente vai fazer então esse passeio e, na sequência, dizer que nós ganhamos esse presente no ano de 2001, quando a Câmara completava os seus 130 anos de instalação, justamente graças a Maneco Dionísio. E aqui aparece nesse desenho, nesse bico de pena, a farmácia rionovense, a primeira farmácia da antiga Avaré, que até então se chamava Rio Novo. E o irmão do Maneco Dionísio, o Juca Dionísio, que fez parte da primeira Câmara de Vereadores, ele era o farmacêutico. Então, para que a gente conheça um pouco mais dessa personalidade, fazendo essa viagem pelo tempo. Aqui situando... Esse é o mapa do estado de São Paulo, em meados dos anos 1870, quando nós vemos como era ainda essa região, e observem o oeste a ser desbravado. Avaré, a antiga Rio Novo, ficava justamente na boca do sertão. E foi aqui que o legendário Maneco chegou em 1864, quando ele tinha 13 anos. Ele nasceu, entretanto, na cidade de Limeira. E chegou aqui relatando, ainda adolescente, que na época existiam apenas cerca de 10 casas habitadas, cobertas de taquara. Por que Maneco? O seu pai se chamava Dionísio José Franco, e ele é contado entre os mineiros que aceitaram o convite para acompanhar a comitiva do Major Vitoriano, que se assentou aqui em nossas terras. Naquela época, Manuel, o apelido era Maneco, Maneco do Dionísio. Aí vem a origem do apelido dele. Aqui, o Maneco entre dois de seus irmãos. Ele aparece entre João e Sebastião. O José já era falecido, que eu disse a vocês que ele tinha sido integrado à primeira Câmara Municipal. E o Maneco, à época, foi o primeiro diretor da Câmara Municipal. Aqui, essa imagem certamente foi contemplada pelo Maneco, porque no entorno dessa ermida, dessa capela votiva, a cidade surgiu. O Maneco começou a sua extraordinária carreira na vida pública como mestre-escola. Foi um dos primeiros educadores da cidade. E em 1867, quando ele tinha 16 anos, ele integrou a junta administrativa do patrimônio de Nossa Senhora das Dores do Rio Novo, quando a cidade estava se formando. Aqui eu mostro a vocês a sede do primeiro legislativo, em 1876, que ficava na esquina das ruas Rio de Janeiro e Bahia, ali atrás da igreja, na esquina onde tem aquele prédio sobrado.
ali ficava a residência do Major Francisco Teobaldo Pinto de Melo, o primeiro presidente da Câmara, e a casa também servia de sede do Poder Legislativo. Observem aqui um impresso antigo da época e mostrando a característica daquele tempo. Aqui, a igreja, a primeira igreja matriz, que foi construída atrás daquela capela original. Então, essa igreja fica hoje, para os senhores se situarem, no pátio do atual santuário. Ali a cidade surgiu. Aqui, uma outra construção importante é onde ficava a casa paroquial de Nossa Senhora das Dores, hoje é uma loja importante. Ali ficou o nosso primeiro teatro e também o gabinete de leitura. Era a primeira biblioteca de Avaré, fundada, criada pelo Maneco Dionísio, que também era ator amador. E muitas peças ele encenou nesse espaço. Aqui ele já aparece em pé, com uma sobrecasaca, ao lado dos integrantes da Irmandade de Nossa Senhora das Dores. Naquele período, a igreja influenciava muito no mando da cidade. E a Irmandade era o seu braço administrativo. O Maneco foi, durante muito tempo, o provedor da Irmandade de Nossa Senhora das Dores. Aí no centro, entre esses homens, está o capitão Israel Pinto de Araújo Novaes, o bisavô do nosso atual prefeito. Aqui, uma festa típica na porta da matriz antiga e na parte ali aparece o Maneco em pé ao lado das Irmandades. O Maneco, além de ter sido o primeiro professor, ele também foi o nosso primeiro jornalista. Criou o jornal O Rio Novense, que circulou no final do Império e no início da República. Nessa época, através das páginas do Rio Novense, ele conquistou o que significou um grande avanço econômico para a cidade. Nas páginas desse jornal, ele conseguiu alterar o traçado, a diretriz da ferrovia. O trem não passaria aqui em frente, como passou antigamente, não fosse graças ao Maneco. A linha previa-se passar lá perto de Pratânia. No entanto, ele convenceu os dirigentes da estrada de ferro Sorocabana que era economicamente mais vantajoso que o trem passasse nessa região. Foi o grande presente, a grande conquista do Maneco para a cidade. Aqui, por exemplo, os vários artigos que ele publicou nesse sentido. Aparece aqui uma locomotiva em frente da velha estação. Aqui, politicamente, o Maneco ele era do Partido Conservador. O Partido Conservador era de ideal monarquista, então apoiava, lógico, a família imperial. Aparece ali Dom Pedro e Dona Teresa Cristina. Só que com a proclamação da República, a influência que o Maneco tinha até então caiu com a mudança do regime. E também a mudança do regime provocou a mudança do nome da nossa cidade. Nós chamávamos até então Rio Novo. E com a proclamação da República, em 1889, um ano e meio depois, escreveram ao governador Américo Brasiliense, porque na época a mudança do regime fez com que o primeiro chefe republicano, o coronel Eduardo Lopes de Oliveira, que até então era o proprietário de uma fazenda que hoje fica em Itatinga, na época as terras de Itatinga pertenciam a Avaré, a fazenda dele, a propriedade dele tinha o nome de Avaré, Fazenda do Avaré, Fazenda Velha. E aí, os simpatizantes do novo regime sugeriram ao governador que a cidade tivesse um novo nome e deram então o nome da fazenda do coronel Eduardo Lopes para a nossa cidade. Porque isso para provocar os monarquistas, inclusive o Maneco, que jamais se conformou com a mudança. Quando ele ia escrever uma carta ou um documento, ele sempre começava assim: Avaré, outrora Rio Novo, que ele nunca concordou com essa mudança que foi, claro, de natureza política. Aqui, além de ter sido professor, jornalista, pesquisador, ele também advogava.
e teve uma participação, uma influência cultural muito grande. Foi um dos primeiros tabeliões da comarca e um manuscrito dele de época. Aqui também, já em 1897, ele aparece ali no centro, ao lado de um padre, quando ele fundou a primeira Conferência Vicentina. E 3 anos depois, ele foi à Europa participar da Feira Mundial de Paris, chegou a Roma e foi recebido pelo Papa Leão XIII. O Maneco era um católico convicto. Na época, como chefe, comandante, líder dos vicentinos, ele criou o Hospital São Vicente de Paulo. Assim chamava o nosso Lar São Vicente de Paulo atual, que é a nossa mais antiga instituição assistencial. Na época, tinha um caráter de hospital. E ele, então, escreveu ao bispo de São Paulo, no início do século, pedindo que houvesse uma mão de obra especializada no tratamento dos doentes. Quem o bispo mandou? Algumas religiosas, dentre as quais a do meio, a Madre Paulina, que foi declarada a primeira santa do Brasil. Ao lado dela, a Madre Matilde, que era uma grande amiga de infância de Madre Paulina, e viveu em Avaré e conviveu com o Maneco Dionísio. Aqui, além disso, disse aos senhores que ele era um grande pesquisador, ele descobriu que o nosso subsolo era rico em carvão de pedra, um minério muito importante naquela época e que poderia favorecer economicamente a região. Aqui ele aparece também numa solenidade religiosa, já idoso, e ele enviuvou em 1923. Depois que ele perdeu a sua companheira de tanto tempo, a dona Tudinha, dona Gertrudes de Freitas, ele acabou adoecendo, mas antes, além disso, ele foi também um banqueiro. Ele foi presidente do primeiro banco que funcionou na região, um banco de custeio rural. Aqui, ele faleceu em Avaré, no dia 23 de maio de 1930, e foi sepultado no cemitério Nossa Senhora das Dores, que existiu no Bairro Alto, onde hoje, ali no princípio do Jardim Europa, próximo da Vila Vicentina. Infelizmente, o seu jazigo já não existe mais. Porém, a vida, o exemplo, o legado do Maneco, do seu amor a Avaré, continua inspirando muitos de vocês que aqui hoje foram contemplados com essa distinção, porque certamente exerceram a cidadania. Como cidadãos, como cidadãs, certamente imitaram o gesto do Maneco, que mereceu, desde então, algumas homenagens. Deram a ele o nome do segundo grupo escolar, que funcionava onde hoje atualmente é a Secretaria Municipal da Educação. Aquele prédio ali é o prédio mais antigo da cidade, construído em 1893 pela família de Antônio Bento Alves, um dos pioneiros de Avaré. O prédio atual da Escola Municipal Maneco Dionísio, a rua que leva o nome do Maneco, lá na Vila Timóteo. E desde 2003, esse legislativo oferece, contempla, premia personalidades que se destacam imitando o exemplo do Maneco Dionísio. E agora, rapidamente, eu os convido a um passeio por Avaré na época do Maneco. Perdão. Aqui é uma vista panorâmica de Avaré, como quem está chegando do bairro Ipiranga. Observem que ali na ponta é o prédio do santuário, sem a torre ainda. E aqui era a antiga ferrovia. Aqui uma foto da primeira igreja matriz, no começo do século XX. Aqui o interior da igreja matriz, a imagem de Nossa Senhora das Dores, que já é centenária. Aqui, observem o externato São José. É onde hoje a gente calcula seja onde está o Tonovo, o centro paroquial Monsenhor Celso, ali na praça. Aqui a Rua Pernambuco, no começo do século passado. Aqui a Rua Rio Grande do Sul. Observem que o prédio, esse sobrado, aqui
onde é a farmácia Cortez, aqui o Largo do Mercado, aqui o Santander. Aqui é a Rua São Paulo, no cruzamento com a Pernambuco. Aqui é o prédio, o edifício da família Faria. E aqui a farmácia São Bento. Aqui a Rua São Paulo mais adiante, depois do cruzamento com a Rio Grande do Sul. Essas ruas tinham nomes antigos à época, né? Foram trocados por nomes de estados, porque os governantes republicanos não queriam deixar vestígios da monarquia. A Rua São Paulo se chamava 7 de Setembro, a Rua Santa Catarina se chamava Princesa Isabel, a Rua Mato Grosso se chamava-se Travessa Pedro II. Então, por conta disso, mudaram todos os nomes, à exceção da Rua Major Vitoriano e da Rua Domiciano Santana. Aqui a Rua Pernambuco, aqui um trecho da Rua Rio de Janeiro. Aqui, por volta de 1905, o começo da construção do Largo São João, já no governo de Edmundo Trench. Aqui uma outra vista, mais ou menos, eu diria, se a gente tivesse voltado do coreto de hoje, a visão que se tinha em meados da primeira década deste século. Aqui um dos prédios, o prédio público mais antigo de Avaré, que serviu de fórum e cadeia. Foi inaugurado em 1896 e hoje pertence ao Estado, aguarda medidas do governo estadual, que é seu proprietário, no sentido da sua necessária restauração. Aqui, a Casa Pia de São Vicente de Paulo, hoje o Lar São Vicente de Paulo, vejam apenas o seu corpo original. Aqui é a igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. Há quem confunda esse templo com a Capela do Major. Na verdade, essa igreja nem é a segunda de Avaré, é a terceira. Primeiro, a Capela do Major, hoje o nosso berço, que é o Santuário de Nossa Senhora das Dores. Depois houve a construção também de um pequeno templo no Largo Santa Cruz. Em 1885, aí sim, os integrantes da família Negrão que construíram esse que era um oratório particular aqui no Bairro Alto. E conseguiram, eram amigos da corte, e conseguiram a doação de uma pequenina imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, que até hoje, felizmente, foi restaurada e continua venerada na igreja que foi construída onde ficava esse antigo prédio. Aqui também um belo prédio, que era o prédio da intendência. Esse sobrado belo ficava onde hoje é o Palácio da Polícia Civil, ali na esquina, e que serviu de sede da Prefeitura e da Câmara durante cerca de 45 anos, de 1902 a 1947, no século passado. Aqui o corpo original, quando foi criada a Santa Casa de Misericórdia, a partir de 1909. Aqui, em 1908, a construção do mercado municipal. Aqui o belo prédio do primeiro grupo escolar de Avaré, que foi chamado de Grupo Escolar de Mundo Trench, a atual Escola Estadual Matilde Vieira. Nessa época ainda ela não tinha sido ampliada. Existe mais um corpo que nos anos 30 foi acrescentado a essa bela edificação, que é um dos marcos da arquitetura da República Velha. Aqui um aspecto do Largo São João no seu antigo coreto, nos anos 1910. Aqui um carro antigo do Corso, num carnaval em Avaré, em 1924, passando pelo Largo São João da época. Aqui uma vista ali do bairro Ipiranga, quem entra, a estação, há uma locomotiva passando pela antiga estação, que continua aguardando a sua devida recuperação, que é um marco da nossa memória econômica. Aqui, então, aspectos da estação antiga, o trem, que teve uma presença fundamental para a expansão de Avaré no século XX, que teve a cooperação decisiva do nosso querido Maneco Dionísio.
Aqui, como eu disse a vocês, a Capela do Major ficava aqui na frente, onde hoje seria entre os quiosques centrais do lanchódromo. Ali a cidade surgiu. Foi construída, então, esta primeira igreja, na altura do pátio e da rua, onde hoje é a rua entre as praças, e atrás, surgindo a atual igreja, ainda no final dos anos 20, sem o seu campanário. Aqui aspectos da movimentação da igreja, certamente num dia de festa, de domingo, aqui no pátio da igreja, uma festa. E a igreja, por volta de 1929, 1930, no ano que o Maneco faleceu. Então o Maneco chegou a ver a cidade, contemplar a cidade até esse momento. E aqui uma vista da torre da antiga igreja. Observem aqui a casa da família Pimentel. Aqui seria o Paço Municipal. Essa é a Domiciano Santana. Aqui a Concha, a atual praça Prefeito Romeu Bretas. E a Concha está aqui hoje. Como era uma panorâmica de Avaré por volta de 1928. E uns versos do grande poeta Duílio Gambini, ele escreveu, essa era uma estrofe que ele compôs para concorrer ao hino de Avaré. Ele não venceu, mas de qualquer maneira é um texto em que ele menciona Maneco. Novo sol resplandece acendendo, tochas rubras no imenso sertão. É o Rio Novo, estuante, crescendo, com Dionísio de livro na mão. E a assinatura de Manuel Marcelino de Souza Franco, essa personalidade fundamental, o factóton da história de Avaré. Eu tive o prazer de pesquisar e publicar a biografia do Maneco. Esse livro foi editado, teve 2 edições. Nós ganhamos de presente esse primeiro bico de pena, que hoje faz parte aqui de uma das placas comemorativas, e depois o autor desse bico de pena nos presenteou com um óleo sobre tela, registrando a figura dessa personalidade fundamental para a compreensão da nossa história. Então eu saúdo a cada um de vocês que merecidamente foram indicados para receber essa homenagem. Comemoro com todos os que estão aqui e me congratulo com os senhores vereadores por essa iniciativa. Muito obrigado. Agradeço a participação do Gesiel Júnior. Se você quiser continuar no plenário, Gesiel, acompanhando, você sinta-se convidado. Senhor presidente, pedimos a Vossa Excelência que proceda nesse momento com a leitura do decreto legislativo que outorgou então a medalha Maneco Dionísio a estas 13 personalidades aqui presentes na noite de hoje. Decreto legislativo número 313/2015. Concede a medalha de mérito legislativo Maneco Dionísio às pessoas que especifica e dá outras providências. A mesa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta. Artigo 1º. Com base no que dispõe o decreto legislativo número 144/2003, fica concedida a medalha de mérito legislativo Maneco Dionísio às seguintes personalidades, conforme indicação feita pelos senhores vereadores: Andréia Cordeiro Lima, Benedito da Silva, Carlos Domingo Alonso, César Alves da Silva, Denise Aparecida de Souza, Isabel da Silva Camargo, Isnad Capesse de Noronha, João Batista Lofiego, José Marcos Guazelli Filho, Luiz Eduardo Cardoso Batista, Rubens Prat, Valdemir de Jesus Gomes, Williams de Graça Lima. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão por conta da dotação orçamentária. Artigo 3.
Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 20 de outubro de 2015. Denilson Rocha Ziroldo, presidente da Câmara. Roberto Araújo, vice-presidente. Francisco Barreto de Monte Neto, primeiro secretário. E Edson Flávio Teodoro da Silva, segundo secretário. Senhor presidente, com satisfação informamos também a presença da secretária Sandra, secretária municipal dos direitos da pessoa portadora de deficiência. Passaremos agora então à entrega das medalhas. Começaremos pelo senhor Benedito da Silva, popular Bugrinho. Ele é casado com Silvia Maria, com quem tem 3 filhos, sendo avô de 3 netas. Começou a jogar futebol em Avaré quando criança, na escolinha da Ferroviária, com o treinador Floriano Caetano, o Flor. E depois também chegou a jogar pela escolinha da Associação Atlética Avarense, com o treinador Carlão Zanluc, e no Palmeirinha de Avaré, do treinador Mário Vona, disputando inúmeros campeonatos municipais. Como sempre, esteve ligado ao futebol avarense como jogador. Bugrinho começou a atuar como diretor de esportes ao lado do saudoso amigo Soneira, na organização de torneios de futebol pela cidade. Foi então que, na gestão do prefeito Paulo Dias Novaes, pai do atual prefeito Poio Novaes, Bugrinho foi convidado para trabalhar na Comissão Central de Esportes, a CCE, que tinha como presidente na época o professor e também ex-vereador Vander Manuel Gonçalves. Bugrinho estava dando uma entrevista na Rádio Avaré, ao jornalista José Carlos Santos Pérez, e a partir daí teve a sua oportunidade de ingressar na prefeitura em 1983, estando ligado ao futebol avarense até os dias de hoje. Vale destacar a passagem do Bugrinho pelo clube da Associação Atlética Avarense, quando no ano de 1992, os times das categorias de base enfrentaram equipes tradicionais como Portuguesa de Desportos, Palmeiras, Corinthians, Santos, Noroeste, Ituano, União Bandeirantes, 15 de Jaú, entre outros. Além disso, Bugrinho também foi coordenador esportivo no São Paulo Futebol Clube de Avaré, o popular São Paulão, tendo levado o futebol avarense a 5 finais do estado de São Paulo, juntamente com esportistas, como o saudoso Cláudio Machado e também o Marquinhos. Bugrinho é o criador de torneios, como a Copa Revelação Regional de Futsal. E falando em futebol de salão, o homenageado também realizou um ótimo trabalho treinando crianças e adolescentes na Associação da Polícia Civil. E ainda no futsal, Bugrinho, como coordenador, conseguiu conquistar torneios importantes para Avaré, como as Copas TV Tem, TV Record, e uma parceria que ele considera essencial, que é a SEMI, Secretaria Municipal de Esportes, e o Inter Genoma. Por essas e tantas outras conquistas em prol do esporte avarense, Bugrinho recebe hoje a medalha do Mérito Legislativo Maneco Dionísio, por indicação do vereador Antônio Leite de Oliveira, o Laides Baiano. Por favor, a medalha. Nós também temos um bottom, viu, Lights? Tem um bottom também, pode colocar o bottom. Tem um bottom com brasão de Avaré.
segundo homenageado da noite é o senhor Carlos Domingos Alonso, mais conhecidos por Carlos Alonso, seu Carlos Alonso, nascido em Itatinga, aos 21 de dezembro de 1930. É casado com a senhora Leonice Gomes de Araújo e pai de uma filha, a Márcia. Frequentou o grupo escolar até a 4ª série do primário na cidade natal de Itatinga, onde começou a trabalhar aos 13 anos de idade. Aos 16, mudou-se com seus pais para Avaré, tendo morado na fazenda Brabância, onde seu pai era administrador. Isso até o ano de 1952, quando foi residir em São Paulo, capital, onde se aposentou aos 65 anos de idade. Em 1997, Carlos Alonso comprou um terreno na rua Mato Grosso, onde construiu sua casa. E no ano 2000, veio com sua família para finalmente fixar residência em Avaré. No ano seguinte, em 16 de dezembro de 2001, fundou o Clube da Viola e da Sanfona, que até hoje promove encontros de violeiros aos domingos. E chegou, inclusive, a levar duplas para apresentações em emissoras de TV, sempre levando o nome de Avaré. Carlos Alonso também participou como jurado em vários festivais sertanejos de Avaré e região, já que é um experiente músico, compositor e instrumentista, além de poeta, e um dos fundadores do Centro Literário Anita Ferreira de Maria. Seu Carlos também é organizador do Sarau Caipira, desde o ano de 2005, esse evento que acontece sempre na última quarta-feira de cada mês, no centro da CAIC, Centro de Janira, da CAIC. Como bom caipira que é, Carlos Alonso é um grande divulgador da música sertaneja e possui em seu acervo 130 composições escritas e registradas nos direitos autorais, além de ter 3 CDs gravados com músicas próprias. O homenageado também já participou da encenação da Paixão de Cristo, aqui na cidade de Avaré, e é protagonista do filme Pedaços de Ontem, produzido pelos avarenses João Ricardo e Milton Rigonato. Sua atuação no cenário cultural e artístico de Avaré motivou o vereador e segundo secretário Edson Flávio Teodoro da Silva, o Edinho, a prestar homenagem justa a Carlos Alonso com a medalha Maneco Dionísio. Salve de palmas. Pode convidar a dona Leonice e a Márcia também. Quiser fazer a entrega, a colocação do bottom também, Edson?
próximo homenageado é o senhor César Alves da Silva. Nascido em Avaré, aos 31 de maio de 1965, o empresário comerciante César Alves da Silva é casado com a senhora Aurora Jesus Carvalho da Silva, com quem tem os filhos Felipe e Marcela. César Alves da Silva é originário de uma família que tem em seus pais, João Alves da Silva e Alzira Cardoso da Silva, o espelho da sobriedade, do respeito ao próximo e abdicação ao trabalho. O homenageado tem 4 irmãos, Nelson, Celso, Célia e Beatriz. Com 13 anos de idade, começou a trabalhar de entregador no antigo jornal O Avaré. E com 14 anos ingressou no escritório de advocacia do Dr. Pedro de Oliveira. E com 15 anos, finalmente, foi trabalhar no comércio com a família. Com o falecimento do pai, em 1986, sua mãe realizou uma reunião com todos os filhos, dizendo que gostaria que cada um tivesse o seu próprio negócio. Sendo assim, em 1994, com a ajuda da mãe e também da esposa Aurora, abriu o supermercado Pinheirão, na Avenida Pinheiro Machado. E anos depois, com muito trabalho e esforço em família, abriu em 2011 a sua segunda loja, o Pinheirão Super, que fica no Jardim Europa. César Alves da Silva, com suas 2 empresas em plena atividade, mantém preenchidas 280 vagas de emprego na cidade de Avaré, além de participar e apoiar eventos de toda a natureza, sejam de caráteres esportivo, social, cultural, etc. Como sempre, muito grato com a vida, né, Cezinha? Costuma dizer que seu sucesso se dá graças aos seus colaboradores. Por essas e muitas outras qualidades, Cezinha foi indicado para receber a medalha Maneco Dionísio das mãos do vereador e vice-presidente Roberto Araújo. Abrindo eles, né? Você pode, né? Pode chamar. A esposa do empresário Cezinha, por favor. Os filhos também estão? Dona Alzira, né, a mãe também está presente. A próxima chamada, agora é uma homenageada, é a Denise Aparecida de Souza. É natural de Avaré, tem 50 anos, é casada, tem um filho. Desde criança, demonstrava seu espírito caridoso, doando seus próprios brinquedos para crianças carentes. Cabeleireira há 35 anos, Denise, juntamente com sua equipe, periodicamente presta trabalho voluntário no Asilo São Vicente de Paulo, cuidando dos cabelos das internas e presenteando-as com pequenos adornos que toda mulher gosta de ter e usar, como brincos, anéis, broches, entre outros. Tudo isso para promover a autoestima
desses idosos. Denise amadrinhou crianças até se tornarem adultos, sempre tentando orientar e aconselhar, bem como provendo seus afilhados com alimentos, roupas, calçados, materiais escolares, brinquedos e até mesmo viagens de lazer. Nunca poupou esforços para conseguir cadeiras de rodas, colchões especiais, andadores, cadeiras de banho e outros equipamentos médicos para pessoas carentes. Denise coordena e participa de inúmeras mobilizações para arrecadar fundos, a fim de atender às mais diversas demandas de pessoas necessitadas, como medicamentos, alimentação especial, tratamento médico, e quinzenalmente faz doação de alimentos para uma família carente da cidade. A homenageada também patrocinou viagens para um atleta de jiu-jitsu, carente, um atleta carente, e colabora na arrecadação de presentes para as crianças das creches municipais, na ação popularmente conhecida como Padrinhos e Madrinhas de Natal, além de organizar e patrocinar almoço de Natal para famílias necessitadas ou a internos de entidades assistenciais. Por tudo isso, quem a conhece sabe da alegria, disposição e prazer em ajudar aqueles que precisam. Sem dúvida, a doação ao próximo é a sua maior característica. E por isso coube ao vereador Eduardo Davi Cortez indicá-la para receber a medalha Maneco Dionísio. Denise, salva de palmas. Senhor Paulo de Tarso, por favor. O popular Totti, músico da cidade de Avaré, esposo da Denise. Contrabaixista. O melhor músico é o Totti, hein? Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns. Mais uma personalidade feminina para receber homenagem. A senhora Isabel da Silva Camargo. Isabel da Silva Camargo, ou simplesmente Isabel da Ambulância. Tem 60 anos, é mãe de um filho e trabalha como funcionária pública municipal de Avaré desde 1988. Portanto, há 27 anos ela trabalha na prefeitura da nossa cidade, tendo iniciado no cargo de auxiliar de limpeza. Merecidamente, Isabel foi destinada ao setor de ambulâncias de Avaré, onde atua há 17 anos, sempre desempenhando sua função com muita maestria, já que tem em sua equipe dezenas de motoristas, os quais acatam tudo aquilo que é designado pela exemplar funcionária, que também é muito querida e respeitada no Centro de Saúde 1, o chamado Postão da Huacre. Diariamente, centenas de pacientes da cidade dependem da competência da Isabel da Ambulância para que eles possam chegar a seus destinos para cuidar da saúde. E diante de tantas ações benéficas já realizadas, a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré entregou a honraria de mulher benemérita para a Isabel da Ambulância, como vocês podem ver na foto, no ano de 2009. E agora, em 2015, por indicação do excelentíssimo vereador e presidente Dr. Denilson Zirodo, Isabel recebe com louvor a medalha do Mérito Legislativo Maneco Dionísio.
Isso. Aí tá certo. O próximo a receber a medalha é o senhor Isnar Capesse de Noronha. Isnar Capesse de Noronha, que se intitula de Loirão, é avariense, tem 62 anos, aposentado e casado com a Love, a Janilva Silva Capesse Noronha, com quem tem as filhas Rafaela, Bianca e Manuela. Como todo rapaz da sua idade, aqui na cidade de Avaré, Isnar foi para São Paulo aos 19 anos para estudar e trabalhar. Graduou-se em Economia pela Universidade de São Judas Tadeu e seu primeiro emprego foi no Banco Francês Italiano, o Sudameris. Mais tarde foi promovido a gerente no mesmo banco, tendo atuado em cidades como Rio de Janeiro, Aracaju, no Sergipe, Feira de Santana, na Bahia, e também na cidade de Jaú. Foi convidado pelo banco a estagiar na Itália por 5 meses e, posteriormente, em Paris, na diretoria. Por onde passou e viveu, Isnar sempre procurou semear o bem, tanto no lado pessoal como no lado profissional, deixando o Sudameris, o Banco Sudameris, em posição de destaque perante os demais concorrentes. De volta a Avaré, em 1997, Isnar procurou valorizar o lado bom das pessoas, orientando naquilo que falta, sem querer nada em troca. É um ferrenho defensor da doação das notas fiscais para entidades sociais. Inclusive, muitas vezes, já foi flagrado pegando notas fiscais do chão ou no lixo dos estabelecimentos comerciais para encaminhá-las à doação. A dedicação de Isnar é a de uma pessoa que se preocupa com a evolução social da cidade de Avaré. Por isso, está sempre colaborando com eventos filantrópicos e assistindo famílias carentes de forma voluntária. Diante das suas valiosas contribuições, é que o vereador Marcelo José Ortega indicou o Loirão, o Isnar, para receber na noite de hoje a medalha Maneco Dionísio. Vai lá, Loirão. Convidar a esposa e Love, Janilva também. O Love também pode vir aqui ao plenário. Eu falo assim, que é o tratamento que o Isnar faz nas redes sociais, que eu acho muito bacana. Acho que ele foi 1 ou 2 vezes. Batista. Nosso próximo homenageado é o senhor João Batista Lofiego. João Batista Lofiego, popular Batista, ele é avariense, nascido aos 27 de maio de 1952, filho dos agricultores José Lofiego e Odete Lofiego. Desde muito cedo, ao lado dos irmãos Zé Carlos, Luiz Antônio, Paulo, Benedito, Marcos, Maria Egídia, Lúcia e Teresa, Batista ajudou os pais no cultivo da lavoura. Depois de estudar na escola da fazenda Humaitá e na escola da Ponte Alta, Batista mudou-se para a cidade a fim de concluir os estudos nas escolas Matilde Vieira e Benê de Andrade. É morador do bairro Bom Sucesso há meio século, há mais de 50 anos, onde vive com a esposa Laura e criou os filhos Kátia, Silvio e Cibele, que lhes deram 8 netos e mais 2 que estão a caminho.
Foi funcionário das empresas Volkswagen e do posto Lavadinho, até começar o seu empreendimento de vendas de gramíneos, atividade que exerce há mais de 20 anos. Homem benquisto pela sociedade avarense, Batista tem orgulho de ter sido aluno da professora Dona Lourdes Câmara Ferreira, e durante sua vida ajudou e ainda ajuda pessoas realizando trabalhos voluntários. Foi 4 vezes candidato a um assento na Câmara Municipal e nas várias oportunidades pôde comprovar seu valor de homem de bem. Por esses e muitos outros motivos que João Batista Lofiego, ou simplesmente Batista, como é popularmente conhecido, merece ser o portador da medalha Maneco Dionísio por indicação do vereador Benedito Braz Ferreira. Só um momentinho para a esposa. Nosso próximo homenageado é o senhor José Marcos Guazelli Filho. O homenageado José Marcos Guazelli Filho é natural de Avaré, onde nasceu em 11 de dezembro de 1950, filho do casal José Marcos Guazelli e Licínia de Oliveira Guazelli. Cursou o primário no antigo grupo escolar Maneco Dionísio e o ginasial e o científico na escola Coronel João Cruz, tendo ainda se formado em técnico de contabilidade pelo Instituto de Educação Sede Sapiense, e também em administração de empresas pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Avaré. José Marcos é casado com Jussara de Carvalho Pereira Guazelli, com quem teve 2 filhos, Renata e Murilo, os quais lhe deram os netos Daniel, Isabela e Gabriela. O homenageado é bancário aposentado, e assim que conquistou sua aposentadoria, passou a dedicar-se ao trabalho voluntário na área assistencial do município, principalmente no Educandário Santa Maria, conhecido como a Casa das Meninas, que quem sabe funciona bem no centro da cidade, né, ao lado ali do Santuário de Nossa Senhora das Dores. No Educandário, José Marcos coordena os trabalhos de assistência das várias jovens internas, tendo exercido muitos cargos dentro da diretoria da entidade, e atualmente ocupa pela 3ª vez o cargo de presidente. Esse seu trabalho dedicado em prol de jovens, meninas, na assistência social, motivou o vereador Carlos Alberto Statti a homenagear de forma justa esse cidadão avareense, de uma tradicional família e merecedor da medalha Maneco Dionísio. Dona Jussara faz presente? Por favor, dona. Mais homenageado, o senhor Luiz Eduardo Cardoso Batista, que assina seus trabalhos como Edu Cardoso. É avareense, tem 33 anos e é filho dos também avareenses
Luiz Cardoso Batista e Maria Conceição Costa Batista. É artista plástico e ilustrador profissional, autodidata e tem suas influências derivadas do movimento underground, né, iniciado no fim dos anos 70, conhecido também como Lau Brown. Também popularmente chamado de surrealismo pop. São técnicas derivadas dos comics, né, e das histórias em quadrinhos, de onde há anos vem se aperfeiçoando diariamente, porque tem por objetivo ser reconhecido, já é, né, reconhecido no cenário nacional e também internacional das artes. Estudou nas escolas Matilde Vieira, Positivo e Coronel João Cruz, e atualmente se aperfeiçoa com teorias e cursos práticos. Suas exposições em Avaré causam frisson e despertam os olhos do público pelo seu trabalho, que é diferenciado. Além do amor pela arte, Edu Cardoso também quer que Avaré seja um centro regional de artes plásticas, tanto que sugeriu a criação de uma pinacoteca municipal, projeto que está em trâmite nesta Casa de Leis, e ele, da autoria do vereador Tucão, e já doou muitas de suas telas para que esse projeto se torne realidade num futuro não muito distante. Na visão do artista, a implantação de uma pinacoteca pode significar o aparecimento de novos artistas plásticos na cidade e região, projetando Avaré no cenário artístico nacional e internacional. O vereador Júlio César Teodoro Tucão, que indicou Edu Cardoso para receber a medalha Maneco Dionísio, acredita que estamos diante de uma promessa, ou seja, já é uma realidade na área das artes plásticas, por isso tem a honra de homenagear esse talento ainda em vida. Edu Cardoso, Tucão. E para quem não sabe, Edu Cardoso também é sobrinho do ex-vereador Zé Cri. Está aqui, ela está entrando aqui, a mãe do... Mas tá bom, a hora que... Mais um homenageado da noite, o senhor Rubens Prata. Rubens Prata nasceu em 21 de julho de 1950, na cidade de São Paulo, filho do casal Valdemar Prata e Maria Filipete Prata. Escolheu Avaré para morar por ser uma cidade de ar puro, águas frescas, clima subtropical, vegetação farta e pessoas hospitaleiras. Rubens Prata considera-se avarense por amor. Apaixonou-se por nossa cidade em 1976, mas só veio definitivamente em novembro de 1982, portanto, há 33 anos. Casou-se com a senhora Nélia Neir da Silva Prata em 16 de abril de 1977. Tem duas filhas, Janaína e Patrícia, e a cunhada Cirlei, que criou como filha a partir dos 9 anos de idade. Tem 7 netos e netas, né? E uma sobrinha neta, que é filha de Cirlei. Rubens Prata teve uma infância e uma adolescência muito difíceis, pois vinha de uma família pobre e teve que começar a trabalhar cedo, aos 9 anos de idade, vendendo doces nas portas das escolas. Entretanto, seu interesse pelas artes começou também cedo, pintando quadros em pedaços de caixote, o que lhe trazia, pelo menos, um certo prestígio perante a comunidade. Embora fosse pobre, nunca deixou de lado os estudos, e sua mãe sempre falava para todos que o filho era um artista, e mostrava os desenhos feitos por ele em sacos de papel, pedaços de madeira e até mesmo no chão, usando todo tipo de material, como barro, massa de vidro para janela, resto de tintas em latas, pedaços de madeira, o que no fim se habilitou a usar diversos materiais. Mas Rubem Prata não se limitou a guardar para si seu dom, tanto que ministra aulas de desenho, ministrou aula de desenho por alguns anos, ensinando técnicas para crianças, adolescentes,
e de classes menos favorecidas, e atualmente se dedica preferivelmente a esculturas. Vale citar que em 2012, Rubens Prata foi escolhido para representar o Brasil entre artistas dos países da América Latina, na mostra em livro do Realismo Latino, Arte Latino-Americana, onde se encontram fotos do seu trabalho e um pequeno histórico pessoal. Livro que pode ser encontrado em todas as embaixadas do Brasil e de países latinos no mundo inteiro, bem como também em livrarias. Diante de seus inúmeros feitos, de seus belíssimos trabalhos, como vocês podem comprovar nas fotos, recebe hoje, merecidamente, a medalha Maneco Dionísio das mãos do vereador Ernesto Ferreira de Albuquerque. Porém, antes, doutor, eu gostaria de ler uma pequena lembrança aqui. Rubens Prata, é com muito orgulho que nós, família e amigos, estamos aqui hoje para te prestigiar. É claro que você não poderia passar por essa vida sem ser homenageado. E esse prêmio é uma das formas de reconhecimento da pessoa que você é. Se eu tivesse que te definir, não seria tão fácil como parece. Não te olharia apenas com o olhar de filha. Te olharia com o olhar de fã, de admiradora. Fã de um homem de aparência simples, porém do tamanho do universo. Quantos bens já fez ao mundo com seus exemplos, com suas histórias, com sua arte? Vidas resgatadas pelos ensinamentos. Hoje, homens e mulheres transformadas por seu intermédio, que não poderiam deixar de estar aqui nessa noite. Um ser humano que faz questão de espalhar sementes por onde passa. Sementes do bem que são plantadas no coração, na alma de muitas pessoas. Um homem que nos mostrou a verdadeira razão de viver, onde o ser é muito mais importante do que o ter. Um homem de tamanha bondade que se doou ao ensinar sem nada ganhar. Que é capaz de olhar com os olhos do coração, onde só conseguimos ver com a razão. Eu diria um verdadeiro homem que com sua garra e força de vontade vence a cada dia os obstáculos da vida. Os anos se passaram e a idade já não é a mesma. A saúde também não, mas nada é motivo para desanimar. E foi olhando você que eu aprendi a lutar. Obrigada por existir em nossa vida. Te amamos. Patrícia, Janaína, Cirlei, Neia, Verenice, netos, genros e amigos. Seu Rubens, por favor, doutor Ernesto. A esposa, por favor. Patrícia também? Está por aí? Nosso próximo homenageado é o senhor Valdemir de Jesus Gomes. Valdemir de Jesus Gomes é avarense, nascido em 6 de agosto de 1958, filho de João Gomes e de dona Ana Maria de Oliveira Gomes. É casado com Ana Maria, com quem teve as filhas Kelly, Rúbia, Gisele Renata e Adriana Cristina. Possui 3 netos, Rafael, Gustavo e Heloísa. Valdemir é formado em ciências contábeis e atualmente é um empresário de sucesso, dono do seu próprio negócio, embora tenha vindo de uma família humilde.
e precisou começar a trabalhar com apenas 12 anos de idade. Quem o conhece acompanhou sua dedicação e esforços ao longo da vida, tendo trabalhado em escritório rural, na Autoescola Líder, no escritório Reconta, na Indústria Santo Expedito, entre outras grandes empresas. Empresário altamente respeitado em seu segmento, é empregador de dezenas de pessoas, elevando juntamente com sua família e colaboradores o nome de nossa cidade no cenário nacional. Sempre foi colaborador de bandas, fanfarras na cidade, na doação de instrumentos, que muitos tiveram a oportunidade de ouvir nas mãos e bocas de integrantes, por exemplo, da antiga e saudosa Banda Marcial, e do SEDES. E hoje colabora com a Banda Marcial da Associação dos Funcionários da Polícia Civil, que todos puderam prestigiar uma breve apresentação aqui no plenário, um presente dos integrantes da própria banda, que fizeram questão de homenageá-lo na noite de hoje, juntamente com os demais merecedores da medalha Maneco Dionísio. Essa honraria indicada pela vereadora Rosângela Paulucci Paixão Pereira. A esposa, por favor. Os filhos estão aí? Os filhos estão presentes? Por favor, podem vir ao plenário aqui. Em todos esses anos de realização desta sessão solene de outorga da medalha Maneco Dionísio, nós nunca tivemos um casal a receber o mesmo prêmio. E temos hoje o prazer de entregar para um casal que vocês vão conhecer, já conhecem, muitos já conhecem pelo trabalho social que eles realizam, mas vão conhecer um pouco mais deles hoje. Primeiro eu vou ler a biografia dos homenageados e depois chamarei os vereadores que indicaram vocês. Senhora Andréia Cordeiro de Lima. Ela é natural da cidade de Carapicuíba, São Paulo, casada com o policial Williams da Graça Lima, com quem tem os filhos Agatha Kimberly, Thomas Chive, Lucas Vinícius e Agnes Sofia. Andréia veio para Avaré no ano de 2001, com seu esposo Williams, que fora transferido para cá. E juntos fundaram uma academia de Kung Fu, destinada a crianças, adolescentes e adultos de todas as localidades da cidade, com ênfase para bairros mais afastados, como Plimec e também o Jardim Paineiras. A ideia, que virou um grande projeto social, ganhou mais força com a criação da Academia de Defesa Pessoal Militar em 2008, destinada a não só ensinar a arte marcial do Kung Fu, mas agregada aos ensinamentos militares que impõem, acima de tudo, a disciplina, o respeito e o civismo. Andréia é faixa preta de Kung Fu desde 2008, graduada pela Academia Mao, e já participou de inúmeros campeonatos regionais, nacionais e até mesmo mundiais, como na Argentina, em 2003, e no Paraguai, em 2004, integrando a Seleção Brasileira de Artes Marciais nos anos de 2003 e 2004. Devido à sua atuação em projetos sociais, sempre com o apoio incondicional do marido Williams, Andréia já foi homenageada pela municipalidade e recentemente obteve um certificado de honra ao mérito desta Câmara Municipal. Na noite de hoje, merecidamente,
Andréia recebe a medalha Maneco Dionísio das mãos do vereador Francisco Barreto de Monte Neto, que está sempre acompanhando de perto os trabalhos desse casal que está sendo homenageado por este poder legislativo. Também para receber o esposo da Andréia, que é o Willans da Graça Lima. É policial militar, natural de Aracaju, Sergipe, tem 40 anos, é casado com a Andréia, com quem tem os filhos, tem 4 filhos. Pertence à corporação da Polícia Militar há 17 anos e foi transferido para Avaré no ano de 2001, período em que fundou a Academia Mao de Kung Fu. Atuando em diversas localidades do município, como já disse, com ênfase para crianças, adolescentes e adultos do centro e de bairros periféricos, Willans viu o projeto crescer e, sim, em 2008 também fundou a Academia de Defesa Pessoal Militar, utilizando técnicas de quartel com uma metodologia militar que deu certo. Que hoje, somando a Academia de Kung Fu Mao, atende um público de aproximadamente 150 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos. Willans é formado em Educação Física pela FREA, Fundação Regional Educacional de Avaré, com especialização pela Uniban. E tem ainda em seu currículo curso de especialização em defesa pessoal, feito em Israel, em 2013. E pós-graduação em defesa pessoal pela FACEI, em 2015. O trabalho social realizado aqui na cidade de Avaré rendeu várias honrarias ao professor Willans, que também coleciona méritos da Polícia Militar, como a medalha de mérito pessoal no 3º grau. E Willans também já foi homenageado pela Câmara Municipal em outras ocasiões, além de conquistas nas artes marciais, como o vice-campeonato pan-americano de defesa pessoal por policiais da América Latina, em 2003. No ano seguinte, em 2004, foi diretor da Seleção Brasileira de Artes Marciais, equipe pela qual disputou torneios mundiais em 2002, 2003 e 2004. Sua formação é faixa preta 5º Dan, de Kung Fu, faixa preta de Krav Maga e é instrutor de imobilizações táticas. Tudo o que aprendeu nas artes marciais e também na polícia militar, Willans procura transmitir a seus alunos de forma que muitas famílias são gratas por terem jovens saudáveis no caminho do bem. E é por isso que é mais uma vez homenageado pela Câmara Municipal, dessa vez com a medalha Maneco Dionísio, indicação da vereadora Bruna Maria Costa Silvestre. Como é um casal, chamo os dois para virem receber juntamente a Bruna e o Barreto para fazerem a entrega da medalha Maneco Dionísio. Filho do casal, por favor. Quem que está presente? A Ágata está aí, né? E tem mais... os filhos. Tem 3 filhos presentes, por favor. Que, na verdade, tem bastante filho lá, né? O pessoal da academia.
Senhoras e senhores, em nome de toda a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, esse cerimonial agradece a presença de todos, agradecemos também a presença dos funcionários que nos auxiliaram na realização desta cerimônia, desta sessão solene. Mais uma vez agradeço a todos, desejando uma boa noite. Presidente. Senhores, senhoras, amigos aqui presentes. Quero dizer à senhora Andréia, senhor Benedito, Carlos, César, Denise, Isabel, Isnar, João Batista, José Marcos, Luiz Eduardo, senhor Rubens, Valdemir e Williams. Esta medalha que vocês receberam, isto é apenas uma homenagem material. A verdadeira homenagem que vocês merecem já está dentro de vocês. E ela foi colocada aí como uma semente pelo nosso Deus. E é por isso que vocês hoje estão aqui recebendo essa medalha. Guarde-a com um símbolo do dia de hoje, mas continuem sendo a mesma pessoa, para que em um futuro próximo, aqueles que hoje aqui estão, as crianças e filhos, copiem o trabalho de vocês. Para terminar todas as sessões solenes, eu gosto de ler alguma coisa que mexe um pouquinho comigo. E eu quero transmitir isso a vocês, homenageados, e a todos aqui presentes. 3 verbos que, conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: aprender, servir e cooperar. 3 atitudes exigem muita atenção: analisar, reprovar e reclamar. 3 normas de condutas jamais nos arrependeremos: auxiliar com a intenção do bem, silenciar e pronunciar frases de bondade e estímulo. 3 diretrizes manter-nos-ão em um rumo certo: ajudar sem distinção, esquecer todo o mal e trabalhar sempre. 3 posições devemos evitar em todas as circunstâncias: maldizer, condenar e destruir. 3 valores que, depois de perdidos, jamais serão recuperados: a hora que passa, a oportunidade perdida e a palavra falada. 3 programas sublimes se desdobram à nossa frente: amor, humildade e bom ânimo. 3 regras abençoadas: corrigir em nós o que nos desagrada em outras pessoas, amparar-nos mutuamente e amarmos uns aos outros. Gostaria agora que, em pé, entoemos o hino de Avaré. La la la. Iniciando um destino glorioso, fez surgir essa urbe tão bela. Salve, salve Avaré, e avante, pela senda de um belo porvir. Que teu lema feliz, triunfante, sempre foi combater, progredir. Teus pioneiros tão bravos, tão fortes, num esforço tenaz sobre-humano, nessa luta enfrentaram 1000 mortes, tendo à frente o audaz vitoriano. Salve, salve Avaré, e avante, pela senda de um belo porvir. Que teu lema feliz, triunfante, sempre foi combater, progredir.
terra, mais e mais sua grace agiganta. Salve, salve, Avaré, ei, avante, pela senda de um belo porvir, que teu lema feliz, triunfante, sempre foi combater, progredir. Povo bom e gentil no teu seio, forasteiros encontram guarida, integrando-se logo em teu meio, fazem sua esta terra querida. Salve, salve, Avaré, ei, avante, pela senda de um belo porvir, que teu lema feliz, triunfante, sempre foi combater, progredir. La 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 la. Às 21h37, declaro encerrada a presente sessão solene, parabenizando novamente a todos os homenageados. Gostaria que todos aqui, os homenageados, formassem aqui na frente uma foto. E agradeço imensamente ao Nenê pelo grande trabalho que hoje aqui desenvolveu.